and two, 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 two. A gente fala muito que existe a memória física. Você acostuma a todo dia decorar. Como a gente tem um treino de memória desde que você começa a fazer balé, por exemplo, tem lá, todo dia eu tenho que fazer plié. Mas todo dia eu tenho que aprender uma maneira de fazer esse plié. O professor passa diferentes combinações do mesmo passo. Então, desde que a gente começa a dançar, já vai treinando esse processo de memorização rápida. Acho que é que nem um ator, né? Que tem que decorar a fala. Você já está tão acostumado a esse processo que pra gente já entra direto no corpo, a gente vai reproduzindo. De vez em quando esquece um pouquinho, dá um branco, mas só voltar e revisar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho interessante ver como cada coreógrafo tem o seu processo. O ensaiador, ele precisa entender o que o coreógrafo quer dizer e ele é responsável por manter esse trabalho o mais íntegro possível. Porque quando o coreógrafo termina de montar, você tem uma peça criada, mas você não tem uma peça ensaiada e pronta para dançar. Então, depois que ele termina, que começa o nosso trabalho, né? De colocar o trabalho pronto para ele chegar no palco. Com a Márcia foi incrível, né? Ela dava quase tudo de mão beijada. A partitura é um conjunto de passos, né? Que ela vai criando. Que na dança clássica a gente chama de partitura, né? É como se fosse uma partitura de música e você escreve todos os passos ali. O processo criativo, ela já tinha praticamente tudo na cabeça dela, ela ia passando e a partir daí a gente aprende e depois com os ensaiadores a gente vai aperfeiçoando essa partitura, né? E aí cada vez mais essa partitura começa a fazer parte da gente. Então esse período de adaptação, de decorar, vamos dizer assim, seria junto com os ensaiadores. Quando são trabalhos que têm uma linguagem clássica, ou um trabalho que é realmente clássico, ou um neoclássico, é um pouco mais fácil de aprender porque já existe uma nomenclatura, então a gente consegue usar os nomes, né, dos passos para criar uma sequência. E outros trabalhos que têm contemporâneos com uma linguagem mais expansiva, mais aberta, às vezes você decora um pouco pelas ações, né, ou pela parte do corpo que se mexe. Então, braço, mão que entra, mão no ombro desce, gira pela direita, vai para o chão e sobe. Usa um pouco das ações e as partes do corpo para saber o que vem depois do quê. E aí você vai criando esse roteiro. Que eu acho mais complexo e que cada pessoa precisa achar a sua maneira de decorar. Eu acho difícil impor um jeito, porque senão eu não ajudo o bailarino a chegar no melhor dele. Então, eu preciso ajudar o bailarino a entender o caminho dele, o processo dele, e a partir daí a gente entra nos ensaios, né, no trabalho propriamente dito. O lock, que era uma coisa assim, uma movimentação muito não orgânica, assim, uma coisa que a gente não faz assim sempre, tipo, uma movimentação, penteia a sobrancelha, tipo, tem isso muito no balé, aqui o lábio, assim, beijinho, cabelo, não sei o que, passa o pente, tipo, a gente fazia assim, aí passa o pente, aí a sobrancelha, sabe, assim, então... E também tinha o negócio do iPad, né, ele passava a coreografia, que ficava uma pessoa gravando com o iPad, aí ele ia pra uma outra pessoa passar uma coreografia, a gente ia lá no iPad tentar decorar. Aí no final do dia eu anotava. Teve um episódio muito curioso comigo, porque eu não dançava o Lock, né, o Eduardo Lock. E o menino acabou machucando e eu tive que entrar de supetão. Então eu tive que aprender a coreografia de um dia pro outro. Só que foi uma coisa meio surreal, assim, pra mim. Eu entrava em estado de choque, porque era muito difícil. Eu tinha o iPad, né, eu levei pra casa, eu fiquei estudando em casa, na madrugada, dormi bem tarde. E aí cheguei no outro dia e foi sorte que o lugar desse menino não faz muita coisa, assim, né? Mas foi uma experiência bem louca, assim.
tipo uma linguagem, né? A coreografia. Então a gente, tipo, você aprende outra língua. Então você tem que saber direito o que o coreógrafo tá querendo. Aí dentro desse processo de repetição tem fixação da música, tem... a gente chama de limpeza coreográfica quando começa a igualar todo mundo. E aí depois, quando tá chegando esse processo de ficar tudo muito afinado, aí começa a colocar elementos, quando tem figurino, se tem saia muito grande ou se tem algum objeto cênico, até chegar no palco. Depois tem ensaio com luz e figurino, e aí chega no espetáculo. Depende do coreógrafo. Às vezes tem gente que fica montando até o último dia. Ou monta, às vezes eles montam e ficam mudando ainda a coreografia. A gente fica louco, a gente bailarina já decorou um negócio. Fica louco com isso no último dia no palco, eles querem mudar. A gente fala, putz, mas é legal, é mó desafio, né? Porque você entra já com a adrenalina a todo vapor.